Olá! No vídeo de hoje, especial para o Ministério Público do Estado de São Paulo, vamos falar sobre o assunto dos antecedentes do regime militar. Fique comigo e gabarite sua prova. Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal História e Sociologia Articuladas. Eu sou a Prof. Ale Lopes e o assunto de hoje é muito recorrente nas provas que caem o período do regime militar. Do que eu tô falando? Sobre os antecedentes do regime, ou seja, quais foram as condições, quais eram as condições que acabaram gerando aquela ruptura institucional de 31 de março de 1964. Portanto, estou falando do governo João Goulart. O João Goulart ele chega ao poder depois da renúncia do Jânio Quadros. Vocês devem se lembrar disso, a partir de uma série de negociações por meio da solução parlamentarista. Bom, e naquele momento havia uma polarização na sociedade. Setores que apoiavam o Jango e a política nacional desenvolvimentista dele e outros que não apoiavam a política do Jango e eram contrários à sua vinda para a presidência da República. Bom, o fato é que o João Goulart ele tinha vários problemas para resolver, além da instabilidade política e dessa polarização. E uma dessas questões era justamente a questão econômica. O Brasil vinha numa crise econômica, numa escalada da inflação no Brasil, sem muitos investimentos, e então ele primeiro faz o plano trienal, que é uma tentativa de controlar a inflação, plano esse pensado pelo ministro Celso Furtado, que não dá certo, e depois, na sequência, ele lança o grande projeto, que é um dos elementos que geram a crise da ruptura institucional, que são as reformas de base. São 5 as reformas de base, né? Reforma agrária, reforma educacional, reforma financeira, reforma tributária, reforma bancária. Agora, tem um elemento fundamental dessas 5 reformas. A reforma agrária, ela é um elemento muito importante em todo o processo de história do Brasil. Ela traz uma série de interesses políticos e econômicos que são estruturantes para o Brasil. Desde Brasil colônia, né? A questão da questão fundiária, da grande propriedade territorial, acabou formando grandes grupos com muito poder político. A gente vê isso ao longo da história brasileira. E isso não vai se alterar muito. Portanto, o tema da reforma agrária, o tema da questão fundiária é sempre muito sensível na política brasileira. Anotem aí. Todo momento da história que você for estudar, a questão fundiária, ela é sempre, digamos assim, o calcanhar de Aquiles de todos os governos. Portanto, as provas costumam explorar este assunto. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nessa questão. Eu vou comentar cada uma das alternativas. Eu vou ler aqui e você lê aí, tá bom? E na descrição do vídeo tem toda a questão bonitinha para você ir acompanhando aqui os meus comentários, tá bom? É uma questão da VUNESP de 1994 e diz o seguinte: o período do João Goulart, de 61 a 64, foi marcado por grande instabilidade. Pode-se dizer que este governo viveu sob o signo do golpe de Estado. Sobre o referido período, é correto afirmar que, gabarite aí, item E. Qual que é o gabarito? Diz assim: a proposta de reforma agrária, com emenda constitucional, provocou uma forte oposição dos proprietários rurais ao governo. Ponto. É exatamente isso. Tem várias coisas para a gente falar sobre o governo do João Goulart. Tem várias questões que levam à ruptura institucional, que é o chamado golpe civil-militar. Mas aqui essa questão explorou justamente o quê? A questão da reforma agrária, né? Então, vamos ver as demais alternativas para excluí-las. Então, a alternativa A diz assim: é correto afirmar que a emenda parlamentarista de 1961 aumentou o poder do presidente da República? Errado, né, gente?
o parlamentarismo diminui o poder do presidente porque o poder tem que ficar dividido entre o presidente e o primeiro-ministro. Então, alternativa errada. Alternativa B. O sucesso do plano trienal no combate à inflação e na retomada do crescimento econômico estabilizou a economia? Errado! Como eu disse para vocês no início do vídeo, o plano trienal foi fracassado, certo? Realmente foi um plano de combate à inflação, mas ele não deu certo, tá bom? Então, alternativa errada. C. A constante maioria do governo no Congresso era garantida pela aliança entre PTB e UDN. Errado! Você tem que guardar o seguinte: PTB e UDN eram, assim, inimigos históricos. PTB era o partido que representava a herança do Getúlio Vargas. UDN é a oposição histórica ao nacional-desenvolvimentismo. Então, em nenhum momento da história, a gente vê uma aliança entre PTB e UDN. Além desse erro na alternativa, tem mais um, que é o quê? Dizer que o PTB conseguiu uma maioria constante no Congresso. Errado, né? Tanto é assim que durante a campanha pelas reformas de base, o João Goulart, ele chegou a dizer: bom, eu vou fazer a reforma agrária, nem que seja goela abaixo do Congresso. Por quê? Porque ele não conseguia formar maioria no Congresso e, portanto, todas as suas propostas eram barradas no Congresso Nacional. Anote isso. Então, a alternativa C errada. D. Os grandes empresários liberaram recursos para execução das reformas de base? Erradíssimo. Tem todo um grupo econômico no Brasil que também era contrário ao governo do João Goulart, sobretudo pela resistência que ele tinha aos interesses estrangeiros no Brasil. Então, houve um verdadeiro boicote dos setores econômicos brasileiros, do grande capital brasileiro, em relação ao governo do Jango. Então, eles nunca deram um centavo para o projeto das reformas de base. Entender bem essa questão aí da oposição dos empresários, a gente tem que lembrar que foi aprovado a lei que limitava a remessa de lucros das multinacionais para o exterior. Então, essa lei, que já era uma proposta desde o período do Getúlio Vargas, é uma lei que, de certa forma, não que expropria, né, o lucro das empresas privadas, mas que limita a remessa desses lucros para fora do Brasil. Qual que era a intenção? Fazer com que o capital circulasse aqui e aumentasse as reservas aqui, o grau de investimento, de produtividade dentro do Brasil. Entenderam? Então, essa é uma proposta que está na raiz do projeto PTBista. Não esqueça disso, hein? Tá bom, gente? Então, era isso. Guarde essa questão sobre as reformas de base, sobre esse contexto polarizado entre PTB e UDN e gabarite sua prova. Um beijo, bons estudos, tchau!